Estamos iniciando mais uma semana do nosso Esporte Mais e olha só, estamos chegando no mês de abril com muita coisa para acontecer, inclusive aí o Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana e, obviamente, o final dos campeonatos estaduais. E tudo isso e mais o esporte local será destaque no programa de hoje. Confira com a gente a partir de agora, aqui no Esporte Mais. Iniciando mais uma semana do nosso Esporte Mais, a gente vai começar pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Virtual campeão. Flamengo abriu grande vantagem na partida inicial da decisão do Campeonato Carioca, para a alegria do nosso diretor Antônio Alexandre, aqui comemorando. 3-0 para o Mengão em cima do Nova Iguaçu. Pedro duas vezes, sendo um deles de pênalti, e Ronald contra marcaram os gols do rubro-negro, que pode perder por até 2 gols na partida de volta no próximo domingo, às 17 horas, de novo no Maraca, ficará com o título. O Orgulho da Baixada teria que fazer 4 gols de vantagem para ficar com o troféu. A redação está demais hoje. Ou 3 de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Bom, antes de falar aí da sequência do Flamengo, que depois vai para a Colômbia jogar pela Libertadores, e a gente vai falar disso daqui a pouco, eu queria aproveitar, enquanto vemos aí ainda lances da partida, dizer que foi uma superioridade enorme, que já é conhecida na teoria e que foi confirmada na prática. O Flamengo não tomou conhecimento do Nova Iguaçu, ganhou por 3-0, poderia ter ganho demais, e não tira o mérito do time da Baixada de fazer a campanha que fez até agora e ter chegado na decisão. O Nova Iguaçu jogou dentro das suas possibilidades, das suas limitações e fez uma bela campanha. Como eu disse antes desse primeiro jogo, independente do que fosse acontecer, o Nova Iguaçu já foi uma equipe vitoriosa nesse campeonato estadual. Agora, sonhar com o título é possível, era possível. Agora acho que não, acho que agora mais impossível do que nunca, e é questão de contagem regressiva para o Flamengo comemorar mais um título de campeão estadual. E a gente confere um pouco do que falou o técnico rubro-negro Tite após a partida. Eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite, obrigado. Boa noite. São diversos itens que tu abordou. Primeiro, nós não tivemos 2 semanas de treinamento, porque tinha 7 jogadores fora. Isso é um problema. Não desdizendo, mas colocando. Então, os trabalhos em sequência, ele fica prejudicado nessa. Agora eu estou vivendo o outro lado, de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam, inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton, que não jogou, mas também, enfim, a gente ter essa... Quem mais? Vinha. Então, a gente tem, por vezes, um quebra-cabeça muito grande. O melhor ataque contra o terceiro melhor ataque se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com 2 equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito. Falei para ele pessoalmente, externo de forma pública. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu, porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, um Grau que tinha perdido um jogo e que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim. Mas nós temos consciência, até porque, agora eu e o César aqui, nós também já iniciamos a nossa carreira com o Carlos e sabemos dar valor a isso. Tite, boa noite. Desculpa. Tite, boa noite. Igor Dorileu, da Band.
Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol. Hoje a torcida cantou o nome dele. Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação. O que eu posso é ser solidário. Isso eu externei numa mensagem a ele, que a gente quer ele o mais rápido possível, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico e diretivo, ela seja resolvida. É uma alçada, que ela tem aí as suas particularidades jurídicas, né, do caso, que está sendo analisado. O que eu posso é ser solidário. E nós, enquanto departamento todo de técnico, a gente está com os profissionais acompanhando, fazendo treino específico dentro das leis, né, dentro da situação legal. É isso, né, Bruno? É isso, né, Luiz? Estabelecendo dentro desse aporte importante para que pós-julgamento ou que seja julgado rapidamente a gente tenha ele de volta. Boa noite, Tite. Luciana Zogaib, do canal Gol. Teremos ele de volta se assim o julgamento determinar, para a gente ficar, senão... Se assim, desculpa, se assim o julgamento o colocar dessa forma. Bom, Tite. Desculpa. Luciana Zogaib, do canal Gold. Hoje o Flamengo não jogou fazendo aquela pressão habitual, mas esteve o tempo todo no campo, né, do Nova Iguaçu, fazendo um jogo bem compactado, controlando. Isso já é uma estratégia, pensando também na sequência, né, no caso, para se poupar um pouco para o jogo da Libertadores. E como você está se sentindo também em estrear na Libertadores agora, comandando o Flamengo? Essa segunda parte eu não tenho ainda, posso te falar depois da estreia. Estava muito voltado esse jogo. E se tu fizeres uma observação aí, ela tem um cunho tático na primeira. A pressão que nós exercemos, a pressão ela é sempre a bola e a referência. Então o que é? Deu tiro de meta, nós não voltamos para marcar uma. Nós fizemos pressão sempre. E o Nova Iguaçu todas tentou sair jogando. Por quê? Porque os dois gostam da bola. A compactação ela se dá depois intermediária. Por quê? Porque a bola está aí. Depois ter uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu, e a bola está dentro do nosso campo, e nós temos que compactar. Então, a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. E nós tivemos, acho, um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande, um calor também que oferecia, mas um volume muito grande de oportunidades. E o Botafogo conquistou o bicampeonato da Taça Rio ao vencer o Boa Vista por 2-0 na noite desse domingo no Newton Santos. Após ter ganho por 4-0 em Bacaxá, Tietê de pênalti e Cauê marcaram os gols do Alvinegro. Bom, além do troféu, o segundo seguido, o Glorioso garantiu também a vaga na Copa do Brasil em 2025. Então é importante lembrar que hoje não é classificado mais pelo nome não, gente. O Botafogo, o Vasco, Fluminense, Flamengo tem que fazer dentro de campo a sua confirmação. Senão, né, o time pode ficar de fora da Copa do Brasil no ano seguinte. O título, né, ou melhor, a Taça Rio em si e as medalhas dos campeões foram entregues pelos delegados da FERJ ao time de General Severiano, que agora se volta para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Júnior Barranquilla. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Já o Boa Vista só volta a atuar no segundo semestre pela Copa Rio. Parabéns ao Botafogo, que dessa vez ficou menos sem graça, né, com a Taça Rio. Não foi aquela festa, mas talvez pela decepção do Brasileirão no ano passado, os botafoguenses, tanto jogadores quanto comissão técnica e torcedores, vibraram de outra maneira. E o técnico interino, né, o Fábio Matias, para ele acabou sendo bom, porque ele, depois que assumiu, fez um trabalho decente aí pelo Botafogo. Então, parabéns ao Fogão. E vale lembrar, enquanto a gente vai subindo aí a nossa pauta, que eu vivo de passado, meu amigo Antônio Alexandre. O América foi o campeão da primeira Taça Rio, criada em 1982. Na época, a Taça Rio era o segundo turno. A Taça Guanabara era o primeiro turno, a Taça Rio era o segundo. Hoje, com as mudanças que tiveram aí nos campeonatos regionais para adequar o calendário, né, acabou com essa questão de Taça Guanabara não é mais decidida no primeiro... Ela é
para o time que termina em primeiro lugar na fase de classificação. Não é especificamente como era antes o primeiro turno, porque não existe mais o segundo turno. Aí, o 5º ao 8º colocado disputam a Taça Rio e o Botafogo comemorou a Taça Rio, mas, por outro lado, pelo segundo ano não chegou nas semifinais do estadual. Bom, vamos conferir agora os outros campeonatos estaduais também na reta decisiva. No Campeonato Gaúcho, tudo igual na primeira final. 0 para o Juventude, 0 para o Grêmio. O primeiro jogo aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No Campeonato Mineiro, o Galo continua sem conseguir vencer o Cruzeiro na Arena MRV. Mas pelo menos não perdeu dessa vez, né? Mas com gosto amargo, porque o Atlético abriu 2-0, parecia, né, a partir do segundo gol marcado pelo Hulk, que a vitória estava garantida. Aí uma lambança geral da defesa do Atlético. Um zagueiro chutou em cima do outro, gol contra do Gemerson, que já tinha feito gol no outro clássico contra. Que coisa, hein? O Gemerson não deve ter dormido muito bem de sábado para domingo. E no finalzinho, aos 49, o Juan Dineno empatou para o time do Cruzeiro. Jogo de volta domingo que vem no Mineirão, com o Cruzeiro jogando pelo empate. O Campeonato Paulista teve um jogo bem interessante. Santos e Palmeiras. O Santos jogou uma boa partida, hein? O Santos, o Fábio Carilli ali deu uma arrumada no time do Santos para o Campeonato Estadual. O time que vinha de rebaixamento no Brasileiro, fazendo uma boa competição, chega na final com o favoritismo sendo do Palmeiras, mas aí o Santos, lá com o Neymar, inclusive na torcida, venceu por 1-0, gol do Otero, e agora pode jogar pelo empate no jogo da volta, domingo que vem, às 18 horas, no Allianz Parque. Meu amigo Antônio Alexandre aqui na redação, lembrando que o Palmeiras estava 20 jogos invicto. Palmeiras não perdia desde novembro do ano passado. E é um time fortíssimo, para mim continua com todas as possibilidades de reverter, mas o Santos tem se superado e está em aberto a decisão no Campeonato Paulista. Também queria destacar, né, que a presença do Neymar na Vila Belmiro e algumas declarações dele tem fortalecido a possibilidade dele voltar para o Brasil e jogar no Santos. Eu acho duas coisas. Primeiro, dinheiro não sei se ele precisa mais, né? Acho que... E ele vindo para o Santos, segundo que ele tem uma identificação enorme com o clube. Sempre que ele pode, ele vai à Vila Belmiro, assiste o time jogar, vibra com o time. E terceiro, o Neymar no Santos pode ser a redenção financeira do clube, porque a possibilidade que o Neymar tem de trazer recursos financeiros para o Santos é enorme. Então, vamos aguardar o que vem por aí. E muita gente, eu mesmo confesso que às vezes critico o Neymar, pessoa, mas é indiscutível que Neymar, jogador, nesse futebol brasileiro, se cuidar um pouquinho, faz diferença e muito. Verdade é essa. Tem gente que fala, Neymar não joga isso tudo, amigo. Joga muito. É só ele querer. E aí, quem sabe jogando no time do coração, ele resolve jogar bola. Né? Para um pouquinho com a... Vamos ver, né? A torcida do Santos espera que sim. Vamos agora conferir as tabelas de meio de semana da Libertadores e também na Sul-Americana. Vamos lá falar de Libertadores. A rodada começa, a primeira rodada da fase de grupos, começa nesta terça-feira com o jogo do grupo B, né? E teremos aí o Cobresal do Chile recebendo o Barcelona do Equador. E também nessa terça-feira o Grêmio vai jogar na Bolívia, na altitude, contra o The Strongest, pelo grupo C. E aí a gente vai seguindo. Também quem joga amanhã é o Mengão, né? O Mengão vai lá jogar no El Campín, em Bogotá, na Colômbia, contra o time do Millonarios, pelo grupo E da competição.
Aí vamos para os jogos envolvendo os brasileiros na quarta-feira. Na quarta-feira tem estreia do Fluminense, fora de casa no Peru, contra o Alianza Lima. Vamos lá, na quarta-feira tem mais brasileiros jogando. O Fogão, o Botafogo, recebe o Júnior Barranquilla da Colômbia no Newton Santos. Também tem o Palmeiras, que vai à Argentina enfrentar a equipe do San Lorenzo. Aí já falando de quinta-feira, bom, tá, na quinta-feira tem o Atlético Mineiro jogando fora de casa contra o Caracas, na Venezuela. Aí vamos lá, na quinta ainda, nós vamos ter o São Paulo jogando contra o Talleres de Córdoba, na Argentina. Então estão aí as estreias dos times brasileiros na Libertadores. Agora a gente vai olhar a Sul-Americana, porque também teremos em breve, né, a estreia dos clubes brasileiros jogando na Copa Sul-Americana, já na fase de grupos. Na Sul-Americana, por exemplo, o Cruzeiro, pelo Grupo B, estreia quinta-feira contra a Universidade Católica. O Internacional joga nessa terça, fora de casa, contra o Belgrano, na Argentina. O Fortaleza estreia fora de casa, no Paraguai, né? Teremos aí também o Atlético Paranaense estreando nessa terça-feira e fechando o Corinthians também nessa terça-feira contra o Racing. Então, ainda esqueci do Cuiabá, que estreia quarta contra o Lanús, e o RB Bragantino também quarta contra o Coquimbo Unido. Essa é a Copa Sul-Americana. E a gente agora dá uma passada rapidinha pelas finais dos campeonatos de base de Guapimirim. Confira aí. Bom, a grande final do campeonato de Guapimirim, categoria Sub-13, aconteceu no sábado no Campo do Modelo, e depois de um empate em 0-0 no tempo normal, a disputa foi para as cobranças de pênalti e o Caneca Fina derrotou o Pacua na disputa de penalidades máximas, conquistando o título da categoria. Final muito equilibrada, e aí foi para a chamada loteria dos pênaltis. O time do Caneca Fina conseguiu ser mais competente na hora da disputa dos pênaltis e levou o título, com o Pacua ficando como vice-campeão. Já na categoria Sub-17, também no Campo do Modelo, não faltaram gols. Foram 6 gols na partida e a vitória do Só Amigos sobre o time de Citrolândia. O Só Amigos sagrando-se campeão de Guapimirim em 2024 na categoria Sub-17. O time foi invicto em 7 jogos, conquistou 6 vitórias e apenas um empate. E assim a gente chega ao final da edição de hoje, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a sua companhia. A gente volta ainda durante essa semana com o Esporte Mais. Um abraço e até o próximo.